agraciada. E também os homens veem isso como ser um homem agraciado. Mas o tema é como ser uma mulher agraciada. Aqui nós acabamos de ler um certo momento da Bíblia, onde em Mateus já foi anunciado, agora Lucas também escreve por seu ponto de vista, aonde ali o anjo Gabriel aparece, porque o anjo Gabriel ele mesmo se declara que ele é o anjo mensageiro do Senhor, que assiste diante do trono de Deus, aparece para Maria para lhe apresentar uma mensagem. Para que os irmãos entendam, essa Maria que está sendo dita aqui não é Maria Madalena, a qual Jesus libertou, não é outra Maria, é a Maria esposa de José, é a Maria que é da casa de Davi, é a Maria que ainda nesse dado momento era virgem, era pura, não havia conhecido o varão. Ela era dada noiva a José, mas ainda não havia se deitado, não havia concebido ali o seu momento, sua noite de núpcias. E a Bíblia diz que o anjo aparece para ela e lhe sauda: salve, agraciada. Mas como acabamos de ler, Maria, quando recebe essa saudação, ela estranha, ela se perturba. Que saudação é essa? Porque o correto seria Shalom Adonai, ou a paz do Senhor Jesus. E do nada um varão aparece dizendo: salve, agraciada. Ela estranhou. E aqui eu preciso introduzir com vocês um momento muito importante dessa passagem, porque até chegar em Maria, quando o anjo lhe aparece lhe trazendo uma mensagem, o mesmo anjo Gabriel aparece a Zacarias. E para que os irmãos entendam, Zacarias ele era um sacerdote. Sacerdote era aquele que uma vez ao ano, quando era sorteado, poderia entrar no templo e queimar o incenso diante de Deus. Sacerdote era aquele que, se entrasse no templo para queimar incenso e na sua entrada fosse encontrado um erro, ele era fulminado lá dentro. Glória a Deus. E havia ali, durante as suas vestes, alguns sinos. Por quê? Porque enquanto o sino estava balançando, significava que ele estava vivo. Ele entrava para queimar incenso e as pessoas ficavam do lado de fora, atentos, em silêncio. E aqui eu preciso que você entenda: você entrou na casa de Deus. Desde quando essas portas foram abertas, você está atento, está em silêncio. Você entrou na casa de Deus e teve oração, teve adoração. Glória a Deus, e você ficou em silêncio, atento, ouvindo. No momento da palavra não é diferente, mas eu preciso te animar, porque o sacerdote Zacarias entrava para queimar incenso diante de Deus, mas era um homem a cada um ano, era um homem separado, que para ele chegar nesse momento, ele teve que pagar um preço. Ele precisou passar por um período de preparação, ele precisou passar por testes que não eram todos que conseguiam, ele precisou provar o seu valor. Irmão, então como que você quer me animar com essa introdução? Zacarias teve que passar por isso para chegar diante do templo, diante do altar e queimar incenso. Mas você, para passar por isso, teve apenas que se deslocar da sua casa, sentar no seu lugarzinho e assistir ao culto. Então, se você está aqui, não menospreze esse momento, dá um glória, dá um aleluia. Se você ainda não abriu seu coração diante de Deus, permita que o Senhor impacte, permita que o Senhor ele fale contigo, permita que o Senhor trate as suas feridas, que quando você vai orar, parece que faltam palavras, porque seus lábios apenas balbuciam. Glória a Deus, aleluia. E aí Zacarias ele passa por esse teste, e a Bíblia diz que por sorte ele foi selecionado para queimar o incenso. E quando ele está ali diante do templo queimando incenso, ele olha para o altar, e à direita do altar está um anjo, um varão em pé. E aí quando ele olha, ele se perturba, ele se assusta. Irmão, o homem viu o anjo e se perturbou e se assustou. Aí eu digo para vocês: Deus está aqui, a gente fica em silêncio. Deus. Não, Deus está aqui, a igreja continua em silêncio ainda. Deus está aqui, você consegue ficar em silêncio. Glória a Deus. Ele vê um anjo, que é um ser que serve a Deus e que está aqui em serviço a nós. Ele se perturbou, se assustou. Por quê? Porque anjo não aparecia para qualquer um, não, irmão. Lembra de Jacó, para o anjo aparecer? Passou o val de Jaboque, deixou sua família, ficou sozinho, foi para o secreto, de madrugada. E o que aconteceu? Ele começou a orar, mas o anjo não chegou fazendo cosquinha nele, não. A saudação para Jacó não foi igual para Maria, não foi igual para Zacarias. A saudação para Jacó, irmão João, foi ele chegando em Jacó e surra, batendo, brigando com ele. Aí Jacó percebeu que era um homem, que era um varão diferente, que era alguém celestial, era um anjo. Sabe o que ele fez?
lutou com o anjo, agarrou o anjo pela mão. Glória a Deus, aleluia. Onde ele agarrou, mas a Bíblia diz que ele lutou com o anjo a noite toda. E pela manhã, quando a relva já estava subindo, o anjo começou a falar: me solta, me solta, me solta, porque eu preciso voltar. Ele declarou: eu não te solto. Glória a Deus, tu aleluia. não me abençoar, eu não te solto. Me solta, eu não te solto. Me solta, eu não te solto. Irmão, levanta a sua mão, você que quer buscar sua bênção. O diabo está falando: solta a sua família. Declara: eu não solto. Glória a Deus, aleluia. Eu não solto. Solta seu trabalho. Eu não solto. Solta a palavra que Deus liberou na sua vida. Eu não solto. Glória a Deus, aleluia. E aí o anjo, vendo que aquele homem insistia, perguntou: qual o seu nome? Aleluia. É necessário que você tenha identidade. É É necessário que você seja alguém que Deus conhece. Nós mães, de uma maneira geral, as mães têm mania de olhar para um filho e falar: meu filho vai ser assim, vai ser assado, meu filho vai comer isso, vai comer aquilo, quando é pequenininho, e tá tudo bem. Aí vai crescendo, meu filho vai para a igreja e tá tudo bem. Aí vai passando mais um tempo, meu filho não vai se envolver com certas amizades e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas chega na fase da adolescência, o filho começa a se rebelar, o filho começa a dar mais ouvido para os amigos da escola, o filho começa a ser influenciado por aquilo que vê na tela do celular. E parece que aquela mãe que desde o nascimento, desde o ventre, cuidou, zelou, amamentou, gastou dinheiro, investiu tempo, recursos, noites de sono perdida, muitas vezes em hospitais, não tem mais autoridade, não consegue mais acessar o coração, a mente do filho. Parece que aquele filho não nasceu dela. Glória a Em alguns Deus. casos mais extremos, o filho olha para a mãe e diz: eu não sou seu filho, ou eu não te considero minha mãe. E aí fere a mãe. Em outros casos, a mãe, por ser muito conservadora, a mãe, por ser muito fechada, a mãe, por ter uma mentalidade de como ela foi criada, ela carrega o filho na rédea curta. Mas quando o filho tem autoridade, quando o filho já olha para a mãe, olho a olho, não mais olho para cima, quando o filho olha para o braço, vê que o braço dele está maior que o braço da mãe, ele fala: não vou mais te obedecer, agora eu vou fazer do meu jeito, e não com a mente se rebela. Irmão, então como eu devo ser com meu filho? Primeiro, não seja como a mãe de Jacó. Ela partiu por mentira, ela ensinou o filho a mentir, ela deu um jeitinho dela. Não seja como a mãe de Jacó. Então o que eu tenho que fazer para não ser como a mãe de Jacó? Repreenda a mentira da sua vida, repreenda a mentira do seu casamento, repreenda a mentira da sua família. Aqui mentira não entra. Na casa de quem que a mentira não entra aqui? Será que é só na minha casa? Na casa de quem que a mentira não entra? Se a mentira não entra na sua casa, declara: a minha mentira não entra na minha casa. Ah, irmão, mas até hoje alguém mentiu na minha casa. Foi só até hoje. Depois desse culto, a mentira não entra mais na minha casa. Irmão, eu te vendo isso aqui por R$10. Quanto que custa? Custa 20, mas eu vou dar um jeitinho. Não, irmão, se é 20, eu vou pagar 20. Aí, irmão, ó, tem um negocinho ali, se você for comigo, você chega primeiro. Então, mas eu vou passar na frente de alguém, vai. Alguém vai ser prejudicado, então, amém, eu vou esperar o meu tempo. A mentira não entra na minha casa. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que de manhã Jacó foi abençoado, seu nome foi mudado. Ele não ora apenas quando o pastor fala: vamos orar, e você se levanta e vai orar. Não ora apenas quando o diagnóstico bate na sua porta, quando o médico fala: está aqui o seu diagnóstico, e você se assusta e fala: meu Deus. Aí você manda mensagem para um, manda mensagem para outro, liga para um, liga para outro: ora por mim, ora por mim, ora por mim, me ajuda em oração. Irmão, não espere as coisas ficarem difíceis para correr para o joelho, não. Não esperem as portas fecharem para buscar a Deus na madrugada. Deus te ama tanto que, se necessário, para que você volte a orar, Ele permita que coisas deem errado na sua vida. Por quê? Porque Ele sabe que se tudo estiver fluindo, você não vai orar. A nossa natureza carnal não gosta de orar. A nossa natureza física não gosta de ficar de joelho. As nossas palavras não gostam de ficar pedindo perdão. É da nossa natureza. Então, uma guerra, como foi cantado aqui, é uma militação, uma guerra entre carne e espírito. Glória a Deus, Mas eu quero aleluia. liberar uma palavra sobre você na sua vida. Você que está tendo dificuldade para orar, pode levantar a mão, não tenha vergonha, a casa de Deus. Começando por mim, quem está tendo dificuldade de orar? A partir de hoje você vai ter força de orar através dessa. Ser estéril. O que isso significa? O povo dizia que era estéril. Talvez Zacarias dizia que ela era estéril. Talvez a própria Isabel dizia: eu sou estéril. Mas Deus dizia: vai ser mãe de João Batista. Glória a Deus. Vai vir um varão que vai ter o mesmo poder e unção de Elias. Vai ser aquele que vai liberar uma palavra, né? Fecundação, vai converter o coração do pai aos filhos. Vai ser aquele que vai preparar o caminho do Senhor e vai batizar
o Senhor, será aquele que o próprio Jesus dará testemunho de dele 2 vezes. Aleluia. Mas o homem nascido de mulher, as pessoas diziam que ela era estéril. Hoje o já está grávida 5 meses. Aquelas que diziam ser estéril. Ele completa, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus, aleluia. Para fecharmos essa mensagem, como ser uma mulher agraciada, não ande pelo que as pessoas dizem sobre você, ande pelo que Deus diz sobre você. Eu peço que a igreja se coloque de pé, ainda tem 1 minuto. Vamos apresentar um clamor a Deus.